Senhoras e senhores, está começando o seu, o meu, o nosso, o vosso 3 de 12 Podcast, um podcast com um nome simples, mas que vai falar da complexidade do treinamento esportivo e saúde em geral. Eu sou o Thalisson Fagundes, preparador físico e o host desse projeto. E agora, o Mikael lá na edição vai rodar a vinheta. Manda ver. E hoje aqui, o nosso papo é de homem, galera. Hoje é papo de homem. Vamos falar de homem do início ao fim. Os Red Pills aí vão estar ouriçados nesse momento, né? O papo hoje é muito importante para vocês, são Red Pills, para vocês machos alfas, mas também para os betas. E também para nós, homens normais que vivem as nossas vidas normalmente aqui e não dão a mínima pro pensamento de vocês. Então, o papo é sobre saúde do homem. E galera, trouxe hoje aqui dois grandes amigos, dois caras que eu considero muito e que são especialistas nesse assunto e vão esclarecer muitas dúvidas aí para vocês no bate-papo de hoje. Eu tô aqui hoje com os doutores José Avelino Neto, que é o meu lado direito, e o doutor Arthur Bianco, aqui no meu lado esquerdo. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Thales. Obrigado aí, Thales. E falando um pouquinho aqui do Neto e do Arthur, o Neto ele é formado em medicina pela Universidade Federal de Berlândia e está terminando agora, em janeiro, a residência em urologia. Ele fez cirurgia geral, depois urologia, que é a segunda especialidade, né? E o Arthur também formado em medicina pela Universidade Federal de Berlândia, com residência em cirurgia geral e urologia na UFO, e hoje membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia e parte do corpo clínico de 2 grandes hospitais aqui em Uberlândia. Então sejam muito bem-vindos, é um prazer enorme recebê-los, não só como os convidados aqui, mas como amigos de longa data que já somos. Então vai ser muito bom aí o bate-papo. E vamos começar aqui com o primeiro dado: o risco de homens morrerem por doenças crônicas não transmissíveis, principalmente doenças cardiovasculares e doenças respiratórias crônicas, é, pasmem, 40 a 50% maior em relação às mulheres. Não é à toa aquele negócio que por que os homens vivem menos, né, cara? O homem se cuida menos, cara. O que acontece para esse dado ser tão discrepante do homem para a mulher? Bom, agradecer primeiro aí o convite, tá? Acho que foi uma coisa realmente inesperada. A gente está muito feliz e tranquilo de estar aqui dividindo essa experiência, esse seu projeto, te parabenizar por tudo isso. Acho que é uma forma realmente da gente falar sobre saúde e fazer exatamente com que esse dado de alguma forma se altere, né? A expectativa de vida masculina e feminina, existe uma diferença, apesar de ter houve um grande aumento nessa expectativa de vida. O homem ele vive 7 anos menos do que a mulher na média, né? Então só isso aí já nos traz um motivo. Mas por quê, né? De certa forma existem alguns paradigmas do próprio sexo masculino, né? O homem de alguma forma ele procura menos os postos de saúde, os médicos. Existe um certo machismo, preconceito, né, em procurar esse atendimento, esse acompanhamento. O homem normalmente tem aquele medo de achar algo, né? Então ele fica assim, se eu for lá eu vou achar, né? Então melhor não ir no médico, né? Não, na verdade não é isso, né? Acho que hoje em dia o que a gente faz aqui é exatamente isso: estimular a prevenção, a conscientização, que a grande maioria das doenças cardiovasculares, que acho que a gente fala muito aqui em relação ao esporte e tudo, elas são preveníveis, né? Dá para agir antes, né? Mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite. Eu acho que essa questão, o homem, isso é muito cultural e histórico na nossa sociedade, né? O homem ele nasce, pelo menos isso os paradigmas antigos de que ele é meio que criado para ser meio que um super-homem. Ele não tem que ter doença, ele não tem falhas, não tem nada. Não pode falhar. Exato. Então, isso acho que desde da criação do homem, a nossa sociedade impõe muito isso. Um exemplo, por exemplo, as mulheres, na sua puberdade, elas são orientadas a procurar um ginecologista, quando entra na sexarca ali, para ter um acompanhamento. O homem não. Tem aquele estigma que parece que o homem tem que nascer pronto para tudo. E
tá aí o dado mostrando que não é bem assim, né? É o famoso não vou procurar porque só tem doença quem faz exame, né? Exatamente. E aí é engraçado, porque aí o homem não procura, é aquele negócio, a gente é forte e isso e aquilo, a gente tem que dar conta de tudo, mas aí o homem tem uma gripe e é como se estivesse quase morrendo, a mulher tem uma gripe, a mulher tá trabalhando, cuidando daqui, dali, de casa e filho e trabalho e tudo mais. Mas enfim, a gente vai... Ela que é o sexo frágil. E ela que é o sexo frágil, né, cara? É engraçado umas coisas assim. Mas, enfim. Você falou, né, que a mulher, isso até faz uma conexão com a próxima pergunta. Na puberdade já começa a procurar um ginecologista. E a gente, na puberdade, nunca nem passou pela cabeça dos nossos pais, da nossa geração, né, e da gente querer saber alguma coisa. A gente só foi, né? E a partir de que idade o homem ele deve procurar um especialista para realmente ter esse controle, saber o que está acontecendo e ter essa parte da prevenção? Eu considero essa pergunta muito difícil, porque eu acho que não tem que ter uma idade exata. Você não tem que falar com qual idade você tem que procurar um urologista ou algum especialista em alguma área específica. Lógico que existem algumas doenças que levam o homem a procurar. Vamos supor um exemplo aqui que é muito falado hoje em dia, é o câncer de próstata. Depois dos 45, às vezes tem gente que fala até 40, 50, você já começar a preocupar e procurar um especialista. Mas se o homem se sentir na vontade de, eu estou com um problema, eu acho que você não deve só procurar doença, você pode tentar buscar acompanhamento para vários tipos de outros temas. A iniciação sexual também pode ter, não só a ajuda do médico, terapias, psicólogo, tudo isso é extremamente importante. Então, assim, uma idade específica é difícil de falar. Até foi uma campanha recente da Sociedade Brasileira de Urologia trazer o adolescente para o consultório urológico, né? Então, a gente tem essa cultura de que o urologista é o médico do homem idoso, câncer de próstata, Novembro Azul, que se fala muito. Mas o urologista, na verdade, ele é o médico do homem. Então, ele faz e ele acompanha o homem em todas as fases da idade dele. Desde o nascimento, doenças testiculares, fimose, né, que o bebezinho vai acompanhando. Na adolescência entra muito isso que o Neto falou, né, que é essa educação sexual, que é essa educação de prevenção de doenças. Né? Hoje em dia a gente é exposto a vários temas, principalmente anabolizantes e tudo, que a gente acaba consumindo sem saber. O mundo hoje ele é cruel, né? Ele te cobra o tempo todo, o Instagram ali ter um resultado, seja a sua melhor versão e tudo. Então o urologista às vezes ele tem que atuar exatamente nisso, nessa conscientização. Então acho que atuar na prevenção é esse o papel. Às vezes o urologista ele é a porta de entrada para qualquer outra doença. Então às vezes o paciente chega no consultório, um paciente adulto, ali, 40, 50 anos, eu sou obrigado a acolher e falar sobre doenças cardiovasculares, que nada tem a ver com o sistema urinário, gênito urinário, que é o que a gente realmente cuida, né? Mas essa ideia de que todas as fases da vida, o paciente ele é muito bem-vindo ao consultório. E eu acredito que no consultório, a faixa etária que vocês recebem não é uma faixa etária abaixo ali sei lá, dos 30 anos de idade, né? Assim como consultas esporádicas, assim. Como você falou, né? Não tem uma idade certa, mas... Mas assim, o que a gente vê? A maioria, como o Arthur disse, a maioria são idosos. Obviamente por esse estigma que o pessoal criou de que achar que só os mais idosos têm que procurar urologista. Mas se você for para alguns outros lados da urologia, que é muito ampla, tem muita doença, não é nem doença, tem muita condição que faria adolescentes, crianças procurarem urologista. Então é isso que a gente tenta fazer, conscientizar a população a enxergar isso melhor e ver que você não tem que procurar um urologista só depois dos 40. Pode ter várias situações que você tem que procurar um urologista antes. Acho que tem mudado um pouco mesmo, assim, o perfil, por mais que vem muito paciente, às vezes, agora o consultório realmente tá cheio de pacientes mais jovens, querendo falar sobre saúde, saúde reprodutiva, né? Então o urologista ele vai aconselhar a gravidez, né? Como ter uma vida seminal, fértil, mais adequada, melhor. E aí entra
exatamente o que a gente vai falar, que é prevenção, né? Que é Sim. questão de atividade física. Tudo isso vai acabar entrando nessa consulta que aparentemente era uma consulta específica ali. Ah, não, vou no urologista. Não, ela vai longe. Certo. Então, é interessante até que a gente conscientize e até informe isso aos pais de pré-adolescentes e adolescentes que o urologista é um profissional que pode contribuir muito nessa parte da adolescência, da puberdade, onde tem uma explosão de hormônio. A gente sabe que o homem fica... os desejos sexuais aumentam e o urologista é realmente um profissional que pode aconselhar e falar realmente sobre essa atividade sexual que o homem tá entrando ali nessa etapa da vida, né? E evitar que aconteça muita merda que acontece hoje em dia aí, né? Com certeza. Com toda certeza. Pegando um gancho que o Arthur disse, não só ele tratar. Ele pode identificar não só em relação à questão sexual, questão de desenvolvimento, como ele disse, várias outras. A gente acaba diagnosticando muitas outras condições que o homem às vezes não está tão preocupado, porque não deu sintoma, e você fala, puxa, esse cara precisa de um acompanhamento com um cardiologista urgente, ele precisa de um endocrinologista urgente, ele precisa de um psicoterapeuta, ele precisa de alguma coisa. Então a gente consegue muito identificar isso e já dar um segmento, ajudar no que a gente da nossa área, mas também encaminhar para profissionais adequados para Tem que dar aquela filtrada, né? Hoje a gente é exposto a muita informação, então às vezes a gente tem que realmente receber isso e entender. Não, é fidedigno. Às vezes realmente é um paciente que vem para tirar uma dúvida. A consulta ali, não, eu vi isso no Instagram. É isso mesmo? Então, assim, acho que esse é nosso papel, fazer essa filtragem e tudo. A educação sexual na adolescência nem se fala, né? Hoje a gente é exposto a pornografia e tudo de uma forma muito maior do que era feita no passado. Então, o adolescente, né? às vezes, ele precisa ser conscientizado do que é isso, né? Aquela brincadeira nas escolas de antigamente, né? Que tinha aquela, pôr a camisinha na banana. Isso aí, às vezes, o urologista que vai educar o adolescente. Fala que é melhor ele pegar uma informação com quem é especializado e vai lá com o amigo, e aí, como é que você faz? Então, porque pode pegar uma informação que não necessariamente é verdadeira ou que é a melhor informação. Sem contar que se for conversar com um amigo e tudo mais, vai ser uma risaiada, cara. Zoeira. Tu vai virar uma zoeira, todo mundo vai começar a rachar os bicos. É igual quando a gente tinha aula de educação sexual na escola também, que a professora ia ler lá, falar, o homem introduz o pênis na vagina. Ela falou pênis, acabou, né? Todo mundo já começa a rachar. Esse aí já é um fetiche masculino, né? O pênis aí, o falocentrismo dele. Né? Exatamente. Então Isso é aí. bom ter um cara ali mais velho, ali, um profissional da área pra falar. Isso aí pode inibir muita gente, né? É. A procurar a informação verdadeira, tirar realmente suas dúvidas. E às vezes o urologista, se o cara conseguir ser um profissional de segurança, de confiança ali do paciente, pode ser às vezes vira exatamente essa zoeira da hora que você tá rachando o bico. Exatamente, junto, é isso, a educação, ela precisa ser passada de uma forma séria, mas ela não precisa ser exatamente gravatada, ela é uma coisa dinâmica ali, que você vai conversando e vai criando... E vendo que a pessoa entendeu, aprendeu e vai reproduzir isso lá pra frente, né? E, assim, a gente passou... em novembro agora, a gente passou o Novembro Azul e a gente sabe uma campanha enorme que o país, o mundo inteiro faz, na verdade, em relação ao câncer de próstata. O câncer de próstata, ele é o segundo câncer que mais atinge, né, os homens, perde apenas para o câncer de pele. E, assim, por ter dados tão grandes, assim... milhares de casos novos por ano, acho que 1 em cada 7, né? 1 em cada 7 homens são diagnosticados, né? Tem um porquê disso, desse câncer de próstata ser tão recorrente, assim. Vocês já falaram da prevenção, dos estigmas e tudo mais. Além disso, tem alguma coisa a mais que faz com que seja tão comum assim pra gente isso? O câncer de próstata ele tem alguns fatores de risco, mas o próprio envelhecimento é um fator de risco. Então, se a gente pensa não tem que como escapar, se a expectativa de vida está aumentando, a gente vai diagnosticar mais. O Novembro Azul foi uma campanha que ainda se debate se ela é boa ou não, no sentido de que
às vezes a gente hipertrata o paciente, né? Então, se a gente vai tão atrás, às vezes não é tão interessante. Enfim, são algumas discussões do ponto de vista científico urológico que acho que não vale a pena a gente entrar, mas que é uma campanha que acaba trazendo a gente para debater sobre esse tumor. Como ele é muito frequente, a gente tem que diagnosticar e tratar. Apesar de muito frequente, né? A gente fala... Tem um dado da SBU, né, da Sociedade Brasileira de Urologia, que a cada 8 minutos a gente vai ter um diagnóstico de câncer de próstata no Brasil. Né? E é um câncer mais curável do ponto de vista. Né? Existem várias formas de tratamento, depois a gente vai acabar abordando um pouco sobre isso, mas é interessante saber que aquele negócio, medo de quem procura acha, mas é bom, eu vou achar e vou tratar. Né? Antes achar e ficar livre daquilo, né? Porque... E assim, em relação aos fatores de risco, tem os 3 principais, lógico que tem outros, os 3 principais, um o Thaleson já falou, que é a idade, não tem como a gente fugir. Outro é a etnia, homens negros têm um potencial um pouquinho mais de ter câncer de próstata, e homens brancos. Os orientais têm um risco menor de ter câncer de próstata, eu acho que até pelo estilo de vida deles. E o outro é o tabagismo também, afeta um pouco a mais. Então, assim, lógico que com essas campanhas aumentou o diagnóstico. Então, 1 a cada 7 homens vai ser diagnosticado com câncer de próstata, dá 15%, mais ou menos. Mas entra nessa questão que o Arthur já falou, do overdiagnosis e do overtreatment. Né? Você diagnosticar demais, você vai tratar demais. Aí vai entrar numa discussão muito, muito forte e tal, mas... eu acho que a questão de se evitar a prevenção seria basicamente se aumentar o diagnóstico, se orientar o tratamento, e o tratamento também abre uma gama muito grande, que a gente vai discutir mais para frente, e... Enfim. Acho que é isso. Um dos outros fatores também que vem é a obesidade, né? Então entra essa questão do fator de risco que o Zé Neto falou, né? Da população oriental, dietas em tudo. Então, não existe uma prevenção que a gente considera aquela prevenção primária total. Ou seja, por exemplo, uma vacina que você vai tomar e não vai ter o câncer. Sim. Mas existe prevenção secundária, que é essa consulta com o urologista, orientação a hábitos saudáveis. Então, apesar desse dado ser meio preocupante, na hora que você pensa, segundo tumor, muito comum e tal, mas essa ideia de que você consegue diagnosticar e tratar é muito interessante. Aí tem um outro fator de risco que não tem como a gente mudar, que é a questão genética. Sim, genética. Muito forte. Perfeito. A questão genética no homem, então... Se teve alguém na família que teve, né, cara? Você já tem que Começar ligar um antes. alerta. Uhum. Esse aí é outro fator que é impossível a gente... Usualmente, né, a gente começa depois dos 50, né, 45, 50 anos, que é fator de risco, você já vai começar bem antes, né, 40 anos já fazer a prevenção, né, que aí acho que pega outro gancho. Uhum. E como é comum, né, cara, o tabagismo é obesidade, não só da cidade próxima, de tudo, também, né, cara? Thales, existe um dado que mostra que o tabagismo, ele aumenta, não é que ele aumenta, ele tende, o paciente obeso, ele tende a desenvolver câncer de próstata um pouquinho mais severos do que os outros. Aí. Então, pra você ver, que às vezes, não aumenta tanto pra você diagnosticar, mas você costuma ter um câncer mais agressivo. Eu brigo assim muito com meus pacientes, né, que eles falam assim, vou no médico, todo médico que eu vou, ele fala para eu parar de fumar e tentar emagrecer, né? Eu não vou mais em médico, meu pai fala isso. Mas é porque não tem como a gente não entrar nessa ideia. Eu acho que se falar de saúde, e quanto mais a gente falar, mais importante, né? Mudar estilo de vida, coisa que a gente acostumou à vida, é realmente difícil, é desafiador. E aí eu acho que é outra grande questão não só da medicina, mas acho que da área da saúde como tudo, o acolhimento, né? Sim. Você falar com o paciente porque é muito difícil, você trabalha com isso, tá? Você vê isso diretamente, né? O cara que trabalhou o dia inteiro, chegar às 7 horas da noite, vencer a inércia para poder fazer uma atividade física, é um desafio. E a gente vê isso também no dia a dia, cara. E aí, volta naquela questão que a gente já discutiu de quando que eu devo procurar um profissional, que seja médico ou do biotário. O homem começa, às vezes, a pensar em preocupar lá para 60 anos. Aí já está obeso, problemas articulares, problemas cardiovasculares, problemas urológicos.
É isso que o pessoal tem que começar a pensar, nessa prevenção desde antes, evitar a obesidade desde antes, evitar o tabagismo, um hábito de vida mais saudável. Isso vai trazer consequências lá na sua vida no futuro. Não é porque vocês são orientais que não vão ter também, porque às vezes você for orientar o gordo que fuma, acabou, cara. Você já tá na frente do resto da galera, né? Com certeza. Mas... Aquele que você estava falando do paciente que não gosta das indicações, né? O famoso, quando eu li que faz mal, eu parei de ler, né? E aí o cara continua até não ter mais jeito e vai. E o tabagismo, inclusive, eu gosto até de sempre especificar que não é só o cigarro. Aquela porcaria daqueles vape lá, aqueles cigarro eletrônico lá, é a mesma coisa, cara. É tabagismo do mesmo jeito, né? Se você me perguntar, tem estudo? Não, tem estudo, surgiu agora, né? Acabou de lançar um negócio, velho. Mas é a mesma coisa. E é engraçado porque a gente sempre, quando pensa, né, no cigarro, na fumaça, a gente pensa no pulmão, né? E as doenças urológicas ali, tumores urológicos como um todo, rim, bexiga, tá muito ligado também à parte do tabagismo, né? Entra, às vezes, até a parte hormonal. Eu gosto também de falar muito, falando assim do tabagismo, né? O uso da cannabis, né? O uso recreativo da maconha. Né? Às vezes a gente pensa, não, isso aqui é só uma brincadeira, só uso de vez em quando, mas já tem vários estudos mostrando também o desenvolvimento do hipogonadismo, né? Da deficiência de testosterona daqueles pacientes que consumem maconha diariamente, eventualmente, redução da fertilidade. Né? Hoje em dia, né? Isso é o que é mais falado hoje. Se eles sentar num congresso de urologia, a gente teve um congresso aí tem uma semana, eles vão falar exatamente sobre isso. Saúde seminal, saúde reprodutiva, super ligada também ao consumo de tabaco, maconha. Nossa saúde fértil, seminal, a qualidade seminal do homem, ela tem diminuído ao longo dos anos. Né? Então, hoje, né, a gente, além de ser pais mais tardes, né? Nossos pais ali com 20, 30, 25 anos já estavam com a prole definida. Nós com 34, 35 estamos pensando no trabalho e tudo mais. Nossa qualidade seminal também caindo. Né? Então, assim, são ganchos que a gente vai trazendo ao longo do que você vai pensando e conversando, que tá tudo interligado. Né? E assim, a gente fala do cigarro, doenças o cigarro também interfere muito em muitas doenças ditas benignas. Sim. Da parte de urologia, a gente pode citar aqui bastante, que a gente atende, é muito frequente no consultório, o homem com disfunção erétil. É um assunto recorrente, que aí o cara lá é obeso, ele fuma, e assim, se o cigarro, todo mundo sabe que tem um risco elevado de levar a aterosclerose, enfim, se ele fecha uma coronária, imagina uma artéria lá que causa a ereção. Então, às vezes você vê o cara tá com um risco cardiovascular aumentado, que ele fuma, e ele tá preocupado com o que falhou ali na hora. Exato. E aí você vai diagnosticar, o cara tá precisando de um cardiologista, do endócrino, ele precisa parar de fumar. A força-tarefa, né? Mas o que foi o gatilho do cara? A disfunção erétil. Por isso que ele procura o urologista. Aí a gente começa a diagnosticar. Na caixinha do cigarro tem aquele lá, né? Que tá pra baixo. Exatamente. Né? Aquele eu não vou comprar, vou comprar o outro que dá de pulmão, que aí eu tô mais tranquilo. O cara lá, cadavérico, não, eu prefiro aquele, ele é mais tranquilo. Né? Dá o que infarta, mas me dá. Exato, não me dá o que eu queria deixar broxa, não. Por aí, né? E com relação ao... Vocês falaram também da parte genética, né? Teve alguém na família que teve, é importante já começar a fazer a prevenção, às vezes até antes dos 40. Tem casos de ter o CA de próstata já antes dessa idade, de chegar assim em casos que tem que ser tratados? Existe, mais raro. Mas é bem mais raro. Uhum. Bem mais raro e normalmente bem mais agressivo, né? Exato. Esse é um fator muito ruim do câncer de próstata. Geralmente, quando ele é diagnosticado muito cedo, que ele tá foda. É porque geralmente ele tende a ser bem mais agressivo. Então, precisa de terapias complementares e aí isso é uma coisa bem ruim. Um tratamento mais agressivo, né? Às vezes está ligado a mutações genéticas também, então às vezes não é somente o tumor da próstata, está ligado com outros tumores também, então às vezes compensa até rastreios genéticos, né? Então às vezes o paciente que diagnosticou muito cedo, às vezes motiva a família inteira a fazer um mapeamento genético para identificar outras questões. Existem síndromes algumas síndromes genéticas que vão predispor ele a ter
vários tipos de câncer. Isso é interessante mesmo, porque ele demanda uma prevenção até diferente do que a gente está conversando. Uma prevenção até mais intensa, né? Às vezes é paciente que não pode fazer tomografia de rotina por conta da radiação. Às vezes tem que fazer colonoscopia de rotina, né, para prevenção de câncer do colo. Né? Então, assim, mulher vai mais ao ginecologia. Enfim, são protocolos que acabam entrando também para essa questão do diagnóstico. Às vezes, aquele paciente diagnosticado recente, realmente, às vezes o prognóstico não é tão... Mas ele leva um alerta para a família inteira. Né? Sim. Então, é interessante também ficar de olho nisso. A gente tem genes que são de supressão de mutações oncogênicas. Então, às vezes, essa pessoa tem uma alteração naquele gene que ela tem predisposição a ter vários tipos de câncer. Então, é um fator para você ligar o alerta ali. E com relação a sinais, desde cedo, mais velho, depois dos 40, a partir de que sinais, que sintomas que você pode ligar o alerta e falar assim, cara, não tem, então, agora eu preciso ir. Aí que tá. Por que tem essa campanha toda, essa briga, tem que fazer o exame, tem que procurar o urologista? A grande maioria dos tumores de próstata, eles são assintomáticos no começo. São silenciosos, né? São silenciosos. Tem um dado que eu vi recente, 70% dos tumores de câncer diagnosticados no Brasil hoje são simplesmente por alteração no PSA, que é o exame de sangue. Sim. Então, assim, quando ele vem a dar sintoma, muitas vezes já está mais avançado. Aí que é o problema. E às vezes você vai fazer a terapia, já o tratamento já ficou comprometido, ter um tratamento um pouco mais agressivo. Então, por isso que eu acho que tem essa campanha do Sociedade Brasileira de Urologia, essa campanha do Novembro Azul tão forte, porque para o homem tentar detectar isso no começo, melhora o tratamento, e justamente por ser um tumor assintomático no começo. Os sintomas urinários, quando vem, né? A alteração do jato urinário, alteração de sangramento no esperma, sangramento na urina, pode denotar tumores mais agressivos. E, às vezes, esses sintomas estão ligados muito mais a uma patologia da próstata muito mais frequente, que, às vezes, ela acaba sendo negligenciada, que é a hiperplasia prostática. Que nada mais é do que o crescimento da próstata. Então, assim, é até engraçado isso aí, que é próstata, né? Às vezes tem pacientes que a gente vai falando sobre próstata, mas o que é próstata, né? A próstata é uma glândula que fica ali na região pélvica ali do indivíduo. O canal da urina nossa passa por dentro dela, né? E no início da vida ali ela é um órgão pequeno. A partir dos 50 anos ela realmente pode começar a crescer. Obviamente que pacientes vão crescer mais ou menos e ela pode ou não dar sintomas. Normalmente esses sintomas urinários estão mais ligados a essa hiperplasia, né? E essa hiperplasia também está ligada a essa questão do envelhecimento. Tem pacientes que vão ter mais sintomas, pacientes que não vão ter, e identificar isso também quanto antes é importante para o tratamento. Existem tratamentos desde medicamentosos até tratamentos minimamente invasivos do ponto de vista cirúrgico. Então, se eu consigo controlar esse crescimento no início, às vezes eu posso fazer uma cirurgia, bem dizer, ambulatorial, vamos falar assim, um procedimento menos invasivo. Agora, se essa próstata é maior, já demanda um procedimento cirúrgico um pouquinho mais refinado. Então, esse acompanhamento do Novembro Azul é exatamente fazer essa conscientização e falar sobre esses diversos temas. Então, às vezes o paciente vai com 50 anos sem sintoma nenhum. E sem nenhuma alteração realmente do PSA, nem nada. A gente vai exatamente orientar ele, isso que a gente está falando aqui, para que, sei lá, ele com 55, 60 anos, Arthur, minha urina está mais devagar hoje, né? Não estou sentindo que eu estou com um jato pior. Aí você vai fazer uma avaliação mais detalhada, pô, a próstata cresceu mesmo, acho que demanda a gente começar um tratamento, melhor é o remédio, melhor é a cirurgia, e por aí vai, né? Então, eu até é bom conversar com vocês que são da área assim também, porque a gente pensa às vezes que a campanha, por exemplo, do Novembro Azul é aquele negócio, você viu que tem alguma coisa errada, procure um médico. E na verdade procure antes, sim, porque o câncer de próstata é totalmente silencioso e quando você vê que aconteceu alguma coisa, ele já está mais avançado. Então, por isso que essa campanha existe, para realmente a gente ir monitorando, né? E aí, com relação à hiperplasia prostática, o paciente, se ele tiver, ele pode seguir a vida normal. Não tem um problema com relação a isso, ou...
Pode ser, pode ser benigna e maligna? A hiperplasia prostática, geralmente, ela tem uma que chama de HPB. Hiperplasia prostática benigna. Sim. Ela não é um câncer, ela não tem células reproduzindo desenfreadamente, que vai dar metástase, que esse é o câncer. Sim. Entendeu? Mas ela também pode levar a alterações graves no homem, perda de qualidade de vida, o homem cada vez urinando cada vez mais fino, jato, dificuldade para esvaziar a bexiga, ele acaba indo mais vezes ao banheiro, ele não consegue dormir à noite, porque ele acorda várias vezes à noite, porque ele não consegue esvaziar a bexiga. Chega num ponto, em alguns pacientes, que ele começa a reter tanta urina, a bexiga fica tão cheia, e começa a alterar o funcionamento dos rins, porque o rim não está conseguindo jogar o xixi produzido para a bexiga. Então, existe caso de paciente precisar até de hemodiálise, caso mais avançado. Então, assim, apesar de ser hiperplasia prostática benigna, também pode levar a quadros graves. Benigno só porque não fala que é câncer. Sim. Mas, e assim, são as duas patologias mais prevalentes na próstata, que é a hiperplasia prostática benigna e o câncer de próstata. Dão sintomas que podem ter alguns juntos, mas são patologias distintas ali. Os dois demandam tratamento, os dois demandam acompanhamento. A pergunta é justamente por isso, porque a gente sabe como é que é a galera, os homens aí da nossa geração para trás, que ouviu um benigno e fala, tô beleza, tô tranquilo, né? Então, foi justamente para ressaltar isso. Não é porque é um negócio que é benigno que não tá te prejudicando. Você tem que ir lá e precisa fazer o tratamento. E o paciente pode ter os dois. Sim, pode ter os dois. Pode ter uma próstata crescida e com câncer lá dentro. E é um diagnóstico diferencial difícil, às vezes, exato. né? A gente pega muitas vezes, assim, o PSA, né, que é o exame de sangue que a gente faz para detectar alterações da próstata. Não é puramente um marcador tumoral, né? Porque o meu PSA que aumentou, que é diagnóstico de câncer, então a gente às vezes pega, vim aqui porque meu PSA tá lá mais de 10, né? Tô com câncer. E às vezes ele já vem assim, realmente abatido, precisando de acolhimento, porque vem a família, né? Já vem com um relatório assim, tá ruim. Eu vi no Google que eu tenho 10 dias. Exato, ele vem isso. Então eu vim me despedir. Uma porcentagem, mais ou menos. Aí você tem que acolher, porque esse crescimento do PSA, ele pode ser fruto de outros problemas. Inflamação, infecção, a própria hiperplasia. Então, cabe a consulta clínica, e aí é onde entra diagnóstico, tanto a anamnese, né, a conversa com o paciente, fatores de riscos, hábitos urinários, exame físico, aí entra a questão do toque, do exame do toque retal, que depois a gente vai falar um pouco, para a gente poder fazer esse diagnóstico diferencial. Acho que esse é a grande importância da visita frequente ao urologista. Se eu vou todo ano, eu consigo produzir entre aspas, um gráfico ali do meu PSA. E a gente chama isso aí de uma cinética, a movimentação do PSA ao longo desses tempos. Se essa cinética ela é bem estável, existe uma maior segurança de ser, se a gente está falando de alterações mais benignas. Se há um aumento abrupto ali, de repente, desse PSA... Alguma coisa aconteceu, né? E aí é onde a gente vai entender. Será que isso pode ser só uma inflamação, infecção, ou é algo a mais, né? E pegando um gancho nisso que o Arthur falou, a gente vê muito no consultório o seguinte. Doutor, quanto que é o PSA normal? Isso. É uma pergunta muito difícil. Se você for ver lá a média do livro lá, é basicamente assim. Menor que 55 anos até 2,5. Acima de 55 anos já é mais aceitável, menor que 4. Mas isso não é um valor exato, porque não é só o câncer de próstata que aumenta a PSA, igual o Arthur já falou muito bem. Então, se você tem aquele hábito de acompanhar, de ir fazendo essa curva de PSA, que nem o Arthur falou, você sabe que o seu PSA às vezes estava um pouquinho mais alto, agora subiu rápido demais, isso aí já é um fator para o seu urologista ligar o alerta. Então, é muito difícil, entendeu? É por isso que é tão importante ter essas consultas periódicas. O que a gente faz no treino, na preparação, é o controle de carga. Você vê que uma carga foi lá para cima, você fala, o cara tá sentindo aqui, alguma coisa aconteceu, deixa eu esperar aqui e ver o que aconteceu para poder regularizar. Então, nada mais é do que você ter um controle de dados. Exato. Que ao longo do tempo você vai correlacionando com o que está acontecendo com o paciente, né? E vocês falaram aí dos exames, o PSA e o toque retal. Há algum... Para diagnóstico de câncer, são esses dois? Tem algum a mais? Porque assim,
Eu vejo a mesma coisa. Da nossa geração pra trás, a galera já fala: não, eu tô esperando vir um ultrassom aí, alguma coisa aí que vai me mostrar ali. Eu não quero. Evoluiu tanto e até hoje. Não é possível que até hoje alguém tem que botar um dedo na minha mão aqui. Olha assim, isso. Eu já vi o homem foi na lua e não consegue, tem que enfiar o dedo. Pois é. Então, basicamente, para rastreio, para acompanhamento, é o PSA e o toque retal. Ah, por que eu não posso fazer só o PSA? Porque existe tumor de próstata que, às vezes, é tão diferenciado que ele não produz PSA. Então, por isso que é importantíssimo fazer os dois. Tanto o PSA quanto o toque. Aí, a partir daí, você suspeitou de alguma alteração, você pode lançar a mão de um ou outro. Mas, basicamente, de rastreio são esses dois. O pessoal fala, vou fazer uma ressonância. A ressonância multiparamétrica da próstata, uma ressonância mais específica, ela é um bom exame para avaliar a próstata, mas ela não deve, de maneira alguma, ser usada para rastreio. Eu quero ver se eu vou fazer uma ressonância todo ano. Não, é muito caro, é um custo desnecessário. O principal é o toque e o exame físico mesmo. Acho que essa ideia do rastreio que é o mais importante, porque a gente está falando de ponto de vista de saúde da população como um todo, né? Tem gente que tem acesso a convênio, medicina particular, que às vezes consegue fazer algum exame mais fácil. Se a gente vai pedir uma ressonância, às vezes, no SUS, o paciente às vezes vai ficar anos esperando. Então é onde que o rastreio ele tem que ser reprodutivo e rápido, né? Então você faz lá um PSA, exame de sangue, exame de toque, né? Pronto. A ressonância ela realmente é um método de imagem novo, que ajuda muito nessa diferenciação do que fazer depois. Porque o diagnóstico do câncer da próstata, ele não é feito com o PSA, com o toque, com a ressonância. Ele vai ser feito com biópsia. É onde a gente faz uma biópsia. É a parte final, né? Você vê que tem alguma coisa alterada, vai lá e pega um... confirma, e aí sim você vai dar o tratamento. Então você não dá tratamento antes de dar diagnóstico. Então a ressonância, de alguma forma, ela ajudou muito e ela tem sido muito usada nessa ideia de, será que eu realmente preciso biopsiar esse paciente? Eu preciso ir mais a fundo? Então ela acabou sendo um grande aliada nesses últimos anos aí pro urologista. O mais a fundo que o Arthur falou, não é mais fundo não, tá, galera? Você fica tranquilo. Exato. Na verdade, a biópsia ali, ó, é só ir lá e pegar um pedacinho ali pra analisar a célula, tá? Podem ficar tranquilos. Que fique bem claro. E fique claro, tá? Que o diagnóstico mesmo, se eu tenho câncer, só vai saber com a biópsia. Sim. O toque, o PSA, é o que te ajuda a querer pedir ou não a biópsia, mas achei só interessante assim, biópsia, e como é que é feito o toque retal, né? Que eu acho que era o momento que a gente ia viralizar aqui, né? Igual vai chegar o Antônio Fagundes aqui, ó. Thaleson Fagundes, venha cá. Como é que é feito o exame de toque? Então, assim, é um exame clínico. A gente tem que encarar o exame do toque como uma das fases do exame clínico. Então, você pode começar a avaliação cardiovascular, pressão arterial, abdominal, avaliação genital do paciente, testículo, pênis, excesso de prepúcio, fimose. Então, é nesse momento que o urologista realmente vai conseguir examinar o doente. O toque da próstata, ele é feito, é um exame indolor, ele não altera a masculinidade de ninguém, ele não altera produção de hormônio, ele não altera a região anal, nada. Né? É importante sempre frisar isso daí. A gente faz... É rápido. Dura menos do que 10 segundos. Tá? Pode ser feito de diferentes posições. Às vezes o urologista, cada um é familiarizado com uma posição específica. Né? A gente faz de lado, outra de frango assado, de 4 meses. Cada urologista pode seguir uma rotina, isso não muda. Realmente o que ele vai querer procurar é essa próstata. Então, a próstata, por mais que a gente faça o exame de toque no reto, né, que é parte do sistema digestivo, intestinal, a gente está entrando em contato com a superfície prostática. Então, como ela está na região pélvica, ela abaula a região intestinal e pelo intestino, ali, pelo reto, eu consigo mais ou menos precisar tamanho, consistência, se tem caroço, se não tem, se ela é dolorosa, se tem sangue depois nesse toque, né? Então eu consigo fazer uma avaliação, inclusive de outras doenças também orificiais, que às vezes não é o urologista quem trata, por exemplo, hemorroidas, tumores retais, mas como ele pode ser essa porta de entrada do paciente, às vezes é por ali que a gente vai ter esse primeiro contato, falar, procura um proctologista para tratar a hemorroida, regular seu hábito intestinal, então a gente vai conversando com as outras especialidades. E aí, lembrando que
isso aí já é um dado mais técnico, mas 70% dos tumores de próstata, eles se desenvolvem na periferia da próstata. Por isso que é acessível para o urologista tocar a próstata através do reto, pelo íntimo contato que ela fica com o reto. E aí, a partir dali, igual o Arthur falou, você não consegue avaliar, você não avalia somente o câncer de próstata, você já tem uma noção do tamanho, a gente consegue estimar pelo toque o tamanho da próstata do homem. Então, pelo toque, você já consegue diagnosticar uma hiperplasia prostática. Lógico, você não vai falar, nossa, é certeza que ele tem tantos gramas de próstata, mas você consegue estimar, nossa, essa próstata... Então, tudo isso é importante, tudo isso faz parte do exame físico, não é uma coisa de outro mundo, é o exame físico. Você examina tudo e faz parte do exame físico urológico, toque na próstata. E chega uma galera nervosa quando vai fazer o exame? Chega demais, Chega né, demais, cara? extremamente. Sempre, né? Chega assim, e aí vai fazer o quê? Fazer o exame de toque. Na verdade, ele nem sabe exatamente. Ele só fala, eu vim. Eu vim. Exato. E isso acontece muito. Minha esposa marcou, né? Vi pra minha esposa. Exatamente. E aí, por isso que a gente tem que... Minha esposa mandou. Gente, isso aí tem que ser parte nosso, né? Tem que partir da gente. Tem que ser ativo da sua saúde. Tem homem que esconde. Sim, tem homem que a esposa que põe ele lá para fazer. E tem homem que esconde do resto da família que ele foi lá e fez o toque. Que ele acha que vai mudar a masculinidade. Sim, cara, 10 segundos, cara. Que 10 segundos, cara. É muito tranquilo, né? Então, eu fico pensando nisso, porque realmente o pessoal mais velho mesmo que eu vejo, a gente vê comentar e assim, a gente atende paciente de tudo quanto é tipo de... existem pacientes, por mais triste que seja, que recusam, cara. Recusa, Chega lá e fala, não vai fazer. Não tem o que fazer. Você não pode obrigar o cara e falar, olha, eu vou fazer essa vontade. A gente pode, mas aí o paciente, infelizmente, assume o risco, né? Sim. A gente vê casos que não altera a PSA e pelo toque você poderia... E, cara, é uma bobeira, porque, como você falou, é um dos cânceres mais pesquisados, mais... com a taxa de cura maior, né? Porque... Exato. E o cara, às vezes, morre por bobeira, por um orgulho ali, por um negócio de um exame. E é isso que a gente vai mudando ao longo do tempo. Né? Nossa geração aceita essa ideia de uma forma melhor. Sim. A geração dos meus pais, eu vejo que também, até essa conscientização do Novembro Azul, essas campanhas, ajudam muito. Já começou a melhorar. Queira ou não, a gente acaba levando pelo tom jocoso, né? Levei uma flor pro seu urologista. Quantas vezes a gente não fez esse tipo de piada? A gente estava comentando antes de começar a gravar da campanha recente do Porta dos Fundos, a respeito do Antônio Fagundes, sim. Então, teve gente que deu risada, teve gente que criticou, mas o importante é que a gente falou sobre isso. A informação chegou. A informação chegou. E é um exame, agora olhando do ponto de vista financeiro, para a saúde, sim. Um exame mais barato que isso. É uma luva, um gelzinho e pronto. O PSA é muito mais caro. O PSA é um exame muito mais caro. E é difícil demais. É consciência. A gente vai fazendo a informação chegar e conforme o tempo vai passando, a gente está melhorando. Esse é importante. A gente vai, com a informação, a gente vai salvando vida. Então, esse é a principal função dessa conscientização. Fechando agora com o assunto do câncer de próstata, outra coisa que eu queria que vocês comentassem, que vocês falassem um pouco sobre as infecções sexualmente transmissíveis, né? Que vocês devem ter de caso aí, principalmente na residência, né? É piada, né? O tanto de coisa bizarra que deve chegar para vocês. E, assim, o homem, assim, de maneira geral, ele não se cuida, ele não tem um cuidado com o órgão sexual dele, com o pênis dele. Eu falo assim, desde a parte de higiene e a parte sexual mesmo, né, cara? E às vezes o cara chega no consultório, e acho que às vezes até a galera mais nova também, né? Sim. Porque acaba sendo muito mais promíscuo, essas coisas todas. Como que vocês olham, assim, essa parte de prevenção dessas doenças? O que pode ser feito, né? Para o cara não chegar no consultório arrebentado. Questão de higiene e tudo mais, isso aí eu acho que a gente vê muito. É mais frequente em pacientes com menos informação. Isso aí é bem comum. Agora, em relação às DSTs, que logicamente está relacionado, eu acho que a nossa geração, de uns tempos para cá, tem menos medo do que a outra geração. Vamos supor, no advento da AIDS.
todo mundo morria de medo. Hoje, acho que por AIDS não tem cura, mas tem tratamento, tem segmento, o pessoal hoje perdeu o medo. Sim. Você vê cada vez menos uso de preservativo, de camisinha. O pessoal, doenças que antes estavam em declínio voltaram a subir justamente por não aceitarem. Então, assim, a gente já viu de tudo. E, como é que eu falo? Existem práticas de má higiene que podem levar a situações desastrosas, como, por exemplo, câncer de pênis, e tanto algumas doenças sexualmente transmissíveis, como, por exemplo, o HPV, pode levar também a câncer de pênis, os tipos de alterações. Né? Então, assim, é algo que realmente precisa ser passado, precisa ser melhor desenvolvido e voltar isso na população. E é um negócio básico, né, cara? Higiene pessoal e proteção durante a relação sexual. E o cara, às vezes, nem tem... pode ser que ele nem tenha a predisposição genética para ter o câncer, mas pro cara não saber lavar o pinto ali, não saber secar, não saber fazer todo o procedimento ali, que é um negócio básico, ele acaba tendo um problema enorme lá na frente, né? Uma campanha da SBU nos anos 2000, 2007, 2009, com o Zico, em que a estampa da campanha era o Zico e um sabonete. Para que essa informação chegasse a toda a população, um cara conhecido. Exato. Falar a respeito de higienização do pênis. E aí entra algumas questões que a gente vai abordar realmente no início da consulta, ali, às vezes até no início da vida, né? O adolescente com fimose, por exemplo, que é quando ele não consegue expor a cabeça, a glande do pênis, ele tem mais dificuldade de expor, de higienizar. E isso é um fator de risco para os cânceres de pênis. Então, diagnosticar, tratar, que às vezes normalmente é uma cirurgia que tem uma recuperação rápida e tudo, pode ser uma das saídas. Então, higienização, cuidado. As DSTs acho que aumentaram, inclusive na população idosa. Os idosos também passaram a não se proteger justamente, eu acredito, porque essa questão do HIV, que hoje em dia, pelo menos, você consegue acompanhar de uma forma mais segura. E acho que a pessoa consegue viver mais tempo e vai... O papel do urologista é essa educação, né? Acho que recentemente teve aquela epidemia do monkeypox, não sei se chegou a pegar algum caso, que realmente foram situações que a gente não estava muito preparado, porque não era da nossa rotina, e a gente começou a ver assim, úlceras penianas, úlceras genitais, com acometimento às vezes até grave, né? Pacientes que às vezes por algum motivo têm alguma supressão de imunidade, desenvolvendo doenças de difícil controle, internar, né? Precisar de procedimentos às vezes cirúrgicos. Então, assim, é alguma coisa que a gente também tem que ficar de olho o tempo todo, né? E eu acho que até esse medo, né, o medo não, na verdade, a falta do medo, as pessoas perderem o medo da AIDS, essas coisas assim, isso também leva a pessoa a se relacionar com muito mais pessoas, né? E ninguém se preocupar. E isso leva ao cometimento de até outros tipos de câncer, né? Eu estava lendo sobre o câncer de garganta, que aumentou bastante também, né? Também. Por sexo oral. Sim, né? sim. Então, normalmente é uma prática que poucos vão usar a proteção. Às vezes ele se protege no sexo, no coito ali, vaginal, anal, mas no oral dificilmente ele vai falar, vou pôr um preservativo. Não, no oral não precisa de levar a sério. Né? Acho que essa ideia, às vezes é no neurologista que a gente vai conversar um pouco sobre. O HPV está relacionado com câncer de colo de útero na mulher. Condiloma anal, que também pode predispor a ter câncer de reto ali, câncer de canal anal. Então, é realmente algo que tem que ser divulgado, conscientizado e melhorado aí as políticas de... O HPV, que normalmente no homem ele se manifesta como uma verruga, às vezes é por isso que ele vai ao consultório, né? Tô com uma verruga genital. O tratamento clínico ali, cirúrgico de remoção dessa verruga é simples, né? Existem cauterizações, procedimentos ambulatoriais que você vai tratar. Mas aí entra que a medicina tem caminhado e desenvolvido e melhorado as suas práticas. Né? Hoje em dia a gente tem vacina para HPV. Então, adolescentes que ainda não iniciaram a vida sexualmente ativas, eles podem se vacinar e eles conseguem se proteger de vários subtipos desse HPV, que existem vários. No SUS, essa vacina é disponível,
né, que a gente chama de quadrivalente, existem proteção para 4 subtipos, e existe a vacina também no particular, que vai proteger por mais de 9 subtipos. E o fato do HPV ser uma doença muito frequente, a doença sexual acho que mais prevalente, mais transmissível e que nem sempre vai trazer um sintoma muito exuberante, às vezes leva o paciente a negligenciar, né? Um indivíduo que teve 3, 4 parceiras, ele tem um risco de 4 a 5 vezes mais a ter lesão por HPV, mesmo tendo usado proteção. Que aí entra a questão do sexo oral, às vezes exposição à área genital que pode ter sido contaminada de outra maneira. Então, eu acho que essa evolução da medicina e aí novas formas de tratamento é o que a gente tem que sempre ficar atento, porque senão a gente começa a viver sempre, não, é só isso aqui, não. O próprio, a gente falou do Novembro Azul, ele foi evoluindo ao longo do tempo, né? Hoje em dia existem aquelas medicações PrEP, né? Aquelas pós para exposição ao HIV, né? Pacientes que têm algum fator de risco, enfim, que eles podem tomar a medicação e podem, assim, realmente contribuir para a vida futura deles, né? Eu consigo me proteger ao máximo, né? Eu tenho alguma exposição de risco, mas eu consigo, pelo menos, ir atrás de me cuidar, né? Sim. E exemplificando isso que a gente está discutindo, o câncer de pênis, ele é considerado um tumor de países subdesenvolvidos, justamente por essa questão de que há má higiene, o mau cuidado, geralmente existem pessoas com menor informação, um fator é o principal fator de risco para desenvolver o câncer de pênis, né? E falando sobre higiene, você falou os países subdesenvolvidos, né? Cara, eu queria que vocês falassem, pode ser bobeira aqui pra gente, cara, mas eu não duvido da capacidade do ser humano, até de quem tem mais instrução, de não saber como higienizar o próprio pinto. Então, eu queria que você falasse aí o beabá, o procedimento, cara, o passo a passo de como lavar o seu pinto, cara. Presta atenção. Não vai ter demonstração. Não vai ter demonstração aqui, tá? Vai ser um... Então, acho que o principal em relação ao pênis é o homem. Lógico, aquele homem que consegue expor 100% a sua glande, que é puxar o prepúcio ali, que a gente chama de fimose. Se você conseguir expor, lavar bem ali em volta, tirar aquela secreção brancacenta que pode acumular ali, que é o que a gente chama de... Sabonete? Com sabonete, do banho normal? Sabonete e água normal, durante o banho. E que é o que a gente chama de esmegma, que é aquela secreção brancacenta ali. E uma coisa que a gente vê bastante... Polenguinho, que a galera fala. Uma coisa que a gente vê bastante no dia a dia no consultório é quando chegam crianças pra gente avaliar. E a criança, a criança às vezes não sabe. O que a gente faz? Chama o pai ou a mãe que estiver ali na hora e fala, ó, você tem que ensinar seu filho assim, assim, assim. Sim. Então, a gente acaba fazendo esse processo educativo ali de tentar expor a glande, limpar ali, tirar toda essa secreção brancacenta. Tudo isso já é um avanço enorme, né? E aí que entra também o urologista nesse acompanhamento dessa fimose, dessa dificuldade de expor a glande. Na grande maioria das vezes, a gente consegue, às vezes precisa de algum tratamento top, alguma pomada, alguma coisa assim, de fazer com aquilo, com massagem e tudo mais, que a criança vai, com o tempo, abrindo ali o prepúcio e vai expor 100% a glande. Mas existem alguns casos que só de maneira cirúrgica você consegue expor. Então, é a cirurgia que a gente chama de postectomia, que é a cirurgia de fimose. Então, tudo isso é importante. A umidade tem relação também? Por exemplo, às vezes a pessoa toma um banho, sei lá, lavou certinho, sabonete e tal, secou. Mas às vezes não secou. Tipo, passou por fora ali, botou a cueca e tal. Um dia quente, igual tava nessa onda de calor dos infernos que tava esses dias atrás. É uma queixa frequente, né, do consultório, que é uma doença, a candidíase, né, uma infecção fúngica que acomete muito mais a região genital. Eu falo que o fungo ele gosta de 3 ambientes, né, um ambiente quente, úmido e escuro. A região genital é perfeita, né? Igual tem a frieira no pé, existe as candidíases. Então, essa ideia de secar, de às vezes aquele paciente que fez uma academia, terminou o exercício lá, não, suou, não, mas vou emendar ali, vou fazer outra coisa e tal, vou trabalhar. Higienizar, porque depois o pênis começou a ficar vermelho, prurido, né? Uma coceira e tudo pode ser, né? Essa ideia que o Zé Neto falou do consultório, dessa educação infantil, eu acho interessante também, que às vezes é nesse momento que você consegue passar para o pai e para a própria criança quem é que pode manipular a sua genitália.
Assim, é um dos... Acho que é o primeiro Importante. passo assim, que eu falo no consultório. Ó, eu vou te examinar, mas só eu posso examinar na presença do seu pai e seu pai gentilmente também examina. Então, assim, uma forma da criança também começar Entender, a ter contato e ter entendimento dessa questão sexual. Até os pais, eles na hora que veem isso, eles se ligam, né? Pô, realmente, né? Eu tenho que falar sobre isso também para minha criança. Porque às vezes alguma outra pessoa vem querer Pode deixar manipular aprender lá ela. fora, cara. Exato. Né? Vai manipular a gente. Não. É que às vezes o pai não teve isso antes. Exato. Não teve e aí não sabe como passar, né, cara? É. Tudo muito mais difícil. Sim. Pô, aí ele pensa, nossa, meu pai não me ensinou, meu pai não teve essa conversa comigo, como é que eu vou ter com meu filho? E quando no consultório você quebra isso, o pai sente, às vezes, até mais à vontade. Pode ser que introduza outros assuntos com a família. Abre a relação do pai e do filho, da mãe do filho. Claro. A gente vê muito isso mesmo. Eles saem do consultório realmente tendo uma intimidade melhor, vendo que falar sobre isso é uma coisa normal, né? Uhum. Muito bom. E partindo agora, fechamos higiene e vou fazer um gancho do que você falou antes sobre a incidência de câncer. Você citou o tabagismo, a obesidade, e você falou brevemente ali um pouquinho sobre esteroides anabolizantes, e é onde eu quero bater agora nessa tecla. Vocês têm visto também o aparecimento de diferentes tipos de câncer, não só de próstata, mas entre outros, em função dessas reposições hormonais que as pessoas estão fazendo. Há um perigo realmente para a incidência de câncer com relação a isso, porque a reposição hormonal, quando ela não é necessária, e normalmente é por fins estéticos que ela acontece, né? É você colocar uma substância exógena, né, de fora do corpo, dentro do seu corpo, que o seu corpo já está produzindo de maneira normal. Sim. Né? E aí isso aí faz com que o seu corpo fale, pô, estão colocando aqui, será que eu preciso continuar produzindo? E aí vem o negócio de hipogonadismo. Perfeito. E eu queria que vocês comentassem um pouquinho mais disso também, mais a fundo em relação a essa parte, esteroides anabolizantes e o impacto que isso tem no sistema genital do homem. Sim, a primeira coisa que eu gostaria de falar do anabolizante é que é como se ele funcionasse como um anticontraceptivo masculino. Então, usar, independentemente de qual via da testosterona, isso vai levar uma infertilidade. Transitória ou não, enquanto está usando, isso só o tempo dirá. Mas eu acho que essa é uma questão que a gente tem que frisar muito enquanto urologista. Eu acho que é nosso papel, né? Que a gente tem visto realmente desse abuso do uso de esteroides, e é até interessante que quando você fala o termo reposição, a gente repõe aquilo que está em falta. Exatamente. Né? Então, essa venda dessa necessidade, né? A gente no comecinho que o corpo perfeito, ou seja a sua melhor versão, desempenho e tudo. Músculo não se constrói do dia para a noite, né? Então, assim, são coisas que a gente tem que realmente ir trabalhando ao longo do tempo. Acho que é o Rodrigo Góes também, que faz o Fake Net, ele faz um trabalho interessante para essa nossa ideia. Hoje, nós, enquanto urologistas e tudo, a gente vê com bons olhos a reposição. O hipogonadismo, infelizmente, até por conta do nosso estilo de vida, né, mais sedentário, food, carro para tudo, ele está sendo cada vez mais prevalente e cada vez mais frequente. Então, às vezes, o paciente com 30, 40 anos, ele pode estar começando com uma baixa hormonal justamente pelo hábito de vida dele. Então, cabe ao urologista filtrar, né, se ele está na idade reprodutiva ou não, se pode ser feito algum outro tipo de indução à produção da testosterona, ou se a gente pode associar a mudança de estilo de vida nisso, né, e eu acho que a gente, aos poucos a gente vai tendo essa consciência. Mas outro paciente que a gente acaba tendo que acolher é esse paciente que está usando do underground, né? Antigamente era meio que um assunto tabu, né? A gente nem colocava na mesa. Falar sobre esteroides era uma coisa assim, não, é bomba, né? Não vamos falar. E aí deixou com que isso fosse assunto da academia, do não profissional. Então, acho que o urologista está trazendo de volta essa ideia desse acompanhamento. O fato de ser tão prevalente esse hipogonadismo, cada vez mais precoce, a reposição ela tem sido bem vista com bons olhos, quando bem indicada. Só complementando o que o Arthur já explicou muito bem, quando você vai repor um paciente que tem indicação de repor testosterona, um dos critérios que você tem que seguir lá é fazer uma avaliação prévia antes. Vamos supor,
um dos principais fatores que você tem que descartar desse paciente se ele tem ou não câncer de próstata. E aí, como é que você vai sair usando desenfreadamente? Porque ele pode acelerar a testosterona, pode aumentar um pouquinho a proliferação das células prostáticas ali, pode piorar um pouquinho a HPB, acelerar o HPB, que é a hiperplasia prostática benigna. Então, tudo isso é importante. Por isso que não é que o pessoal hoje em dia condena. Você tem que acolher o paciente e tentar mostrar para ele os riscos disso, conversar sobre isso, mostrar às vezes para ele que às vezes não tem necessidade. E tudo isso tem que ser muito bem conversado e avaliado. Aquele risco cardiovascular também. Às vezes o cardiologista ele sempre vai bater nessa tecla, o aumento da viscosidade, risco de trombose. Então, o paciente que faz um acompanhamento para reposição, ele tem que ser muito bem acompanhado. Mas é interessante, essa mudança de paradigma, né, dessa ideia de viver num ambiente que a gente chama de eugonádico, ou seja, do nível de testosterona normal, é o que a gente tende como um efeito protetor. Né? Então, aquilo que antes a gente tinha muito receio, né, acelerar o câncer ou provocar o câncer de próstata, isso aos poucos vai caindo ali por terra. O indivíduo hipogonádico, ou seja, com a testo baixa, ele tem risco, às vezes, até de um câncer de próstata mais grave. Né? Então, a reposição, será que ela também não ajudaria? Então, são perguntas que a gente ainda debate na comunidade científica, a gente ainda não tem todas as respostas, mas que é interessante. Mas que a gente, momento nenhum, a gente está falando daquele supra, né? Daquele indivíduo que está vivendo ali a 1.500, 2.000, 3.000, porque aí sim a gente está num ambiente que a gente não conhece tanto. Né? Como é feito de forma que a gente fala de underground mesmo, não se reproduz como ciência. Então a gente não tem tantos dados. Não tem base para analisar. Eu uso e dá certo. Bom, tudo bem, mas e a nível populacional, o que isso vai representar? Né? Estamos dispostos a encarar todos esses riscos? Acho que isso aí a gente tem que sempre bater aí na tecla. É importante frisar também que o hipogonadismo, ou seja, a testosterona baixa, também tem efeitos cardiovasculares importantes. Graves. Ele tem mais chance de infarto, enfim, várias questões. Então, a gente não é assim, não vou passar testosterona para ninguém, não. Existem várias situações que você tem que manter o paciente eugonádico, tem que manter a testosterona dele em níveis aceitáveis e médios ali. Também não tem que sair isso. Isso é muito aquela questão da síndrome metabólica também, né? Que a gente fala, obesidade leva a testo mais baixa, a testo mais baixa deixa o indivíduo com menos ânimo para vencer esse ciclo vicioso ali, né? Aquela roda, às vezes você precisa de um estímulo. Mas aí é onde não entra só o urologista sozinho. Aí é onde entra uma equipe multiprofissional, preparador físico, é onde que a gente gosta de falar, né? Sim. Acho que durante muito tempo se vendeu essa ideia de que tudo é só um remédio. Não é, né? Não é. Quando a gente fala de hipogonadismo, por exemplo, chega paciente para vocês com hipogonadismo sem ter tomado nenhum tipo de esteroide anabolizante. Esse é um caso, como você falou, que pode ser necessário, né? Caso ele não tenha um câncer diagnosticado, alguma coisa que pode acelerar. É um caso em que a reposição de testosterona ela é indicada, né? Indicada, bem feita. Bem feito, tudo certo. Excelente resultado. Quem tem a testosterona ali nos níveis, um nível, assim, aceitável, tem um nível aceitável baixo e um piso e um teto ali, mais ou menos? Ou cada indivíduo vai ter uma fisiologia diferente de fato e não dá pra gente estabelecer? Porque às vezes eu até pergunto pra você, falar, sei lá, o mínimo é 300, o máximo é 800, mas aí o cara vai estar em 400 e vai falar, puta que pariu, eu preciso repor. Né? Acho que as sociedades existem uma taxa mínima de 300, 350 que é colocado nos guidelines que a gente lê, só que isso depende muito até do teste que é feito no laboratório. Por exemplo, cada laboratório tem um seu teste. Então isso é importante na hora de você interpretar resultados. Pode ter alteração no laboratório. Então, assim, aquela mística de ficar comparando, né? Que o meu é 1.000, o seu é quanto? Então isso não é uma boa prática, né? Você exemplifica tão bem isso que você vai ver qualquer protocolo, guidelines e tal, sempre orientado, você nunca mediu uma testosterona só. Sempre medir pelo menos duas, porque tem a nossa testosterona no corpo, ela tem uma alteração sazonal. De madrugada tende a subir um pouquinho mais. Então, assim, você fala, como é que eu devo dosar minha testosterona? O ideal é ser dosado de manhã, jejum ali, antes das 10 da manhã, mais ou menos. Ter no mínimo duas para você ter uma comparação.
Você fez uma e tá alto, tá abaixo, então é bom você sempre ter mais de uma. E essa consulta com o urologista, às vezes a gente faz uma dosagem de teste até para saber mais ou menos o basal. Sim. Que aí entra essa pergunta que você falou, o mínimo, né? Às vezes, para um indivíduo que está lá 300, 400, ele está 100% assintomático. Esse é o nível dele. E ele tá, bem condicionado, não, tá top. forte, tá em plenas condições de executar qualquer coisa, né? Ele tem disposição, ele tem a libido preservada, se você avaliar espermograma, ele já teve quantos fios ele quis, não teve nenhum problema. Exato. Aí, às vezes, você pega o cara lá com 600, mais ou menos, numa dosagem anterior, e agora ele está 400. Mesma dosagem, só que ele está totalmente sintomático, ganhou peso. Isso foi muito visto agora na pandemia, né? Sim. A pandemia, a gente está colhendo algumas alterações exatamente por causa disso. Maior sedentarismo, a gente ficou mais recluso em casa, né? Então, o próprio Covid, existem muitos casos de hipogonadismo pós-Covid, que são infecções virais, não só o Covid em si, mas como a pandemia foi uma situação alarmante, a gente também vê casos em que o indivíduo ali com 20, 30 anos teve um Covid, às vezes até um Covid leve, e hoje está desenvolvendo, não, depois do meu Covid eu ganhei peso, blá, blá, blá. Você vai ver, às vezes pode ser por conta disso. E cada um vai demandar um tratamento ali diferente. Né? Importante, então, a gente frisar isso para todo mundo que tá vendo, que está assistindo, que os números não se comparam de uma pessoa para outra, tá? Então, se você tá com uma testosterona de 300, 400, 500, e você tá bem, não significa que você precisa repor absolutamente nada. Se suas práticas diárias estão ocorrendo normalmente, você tá tranquilo quanto a isso. E também, eu acho que quem tá num nível mais alto do que os normais aceitáveis também é um alerta para também verificar que pode estar acontecendo alguma coisa, né? Sim. Que níveis muito altos também não significa que o cara é o Superman e vai conseguir fazer qualquer coisa. Ele tem que olhar isso também, né? Sim, existem alguns tumores que podem... Enfim, são outras coisas que tem que ser olhadas. Então, fique sempre esperto aí e procure o seu médico de confiança, o urologista, para verificar sobre os seus níveis de testosterona. E estamos finalizando aqui esse bate-papo, que foi muito bom. Agradeço demais vocês dois terem vindo. E vocês sabem que no final de todo episódio eu sempre faço um quadro chamado Drop Set, em que eu falo 5 temas variados relacionados ao nosso bate-papo do dia, e vocês respondem em poucas palavras a opinião de vocês, o que vocês acham que dá para fazer ou não. E sem mais delongas, Mikael, roda a vinheta, Drop Set começando agora. Muito bem, senhores, primeiro tema do Drop Set. O urologista é um médico especialista... Vamos de novo. O urologista é um especialista que atende apenas homens? Não. Mulheres também são... Mulheres também. Tem várias condições que o urologista ele pode tratar na mulher, desde cálculos renais, que é extremamente comum, tanto homem quanto mulheres, incontinência urinária, tumor de bexiga, tumor de rim. O médico do homem e gênito urinário, né? Pronto. Segundo tema. O exame de sangue é suficiente e não há necessidade do exame de toque para o diagnóstico de câncer. Bonito, né? A gente conversou, 15% não vai ser diagnosticado pelo PSA. Terceiro tema. O sexo oral aumenta a incidência de câncer na garganta. Sim, pode estar ligado ao HPV, né? Foi aquilo que a gente conversou. Quarto tema. O uso de esteroides anabolizantes aumenta o risco do surgimento de tumores urológicos. Eu vou colocar como questionável. Controverso. Controverso. Difícil. Controverso. Não dá pra não tem nada afirmar totalmente, né? Exato. Mas lembrando que antes de você começar uma reposição, é bom você dar uma avaliada nessa parte. Justo. Quinto tema e último do Drop Set. A probabilidade do paciente se apaixonar pelo médico após o exame do toque é de 50%. Depende do médico, hein? Depende do toque do médico. Ali, os caras já vêm olhando seu dedo, viu? Exatamente. Eles te fitam lá do corredor, assim. E já vem preocupado. Ele olha se cortou a unha ou não. Tem os que preferem que a unha é maior, viu? E o pessoal que às vezes segura a respiração, põe o fone, não quer nem saber, manda ver. Mas beleza. Caras, muito obrigado pela presença de vocês. Agradeço demais. Foi um bate-papo muito bom. Acho que a gente conseguiu trazer muita informação aí para quem está assistindo. Espero que todos que estão aí com a gente, vendo os podcasts,
que vocês compartilhem, que vocês mandem para mais pessoas, façam essas informações chegarem. O objetivo desse projeto é justamente esse, fazer com que a gente conscientize cada vez mais as pessoas, não só a respeito da atividade física, que é a minha área, mas de toda a saúde em geral, como vocês viram no episódio passado com as meninas, a respeito de saúde financeira, como vocês estão vendo agora nesse episódio com o Arthur e o José Neto a respeito da saúde do homem. E então eu conto com vocês para divulgar cada vez mais esse podcast e fazer com que mais pessoas recebam essas informações tão pertinentes que vão ajudar muita gente aí. Arthur, Neto, muito obrigado pela presença. Deixo aí com vocês as últimas palavras. Podem falar também como as pessoas podem encontrar vocês, caso queiram marcar consultas. Enfim, a palavra de vocês, fiquem à vontade. Bom, então vou agradecer, né, o convite. Acho que foi um bate-papo muito legal, um assunto que eu particularmente gosto muito. Acho que é uma forma da gente sair do consultório e ter essa troca de ideia, de experiência, de falar sobre esse tema que acho muito pertinente. Eu falo que agora finalmente nosso currículo tá completo, né? Fiz parte do podcast, botei o fone de ouvido, agora vai ter Reels ali, né? Agradecer aí, viu, Thalisson? Eu atuo lá na Clínica Chimorologistas Associados, né? Fica no MC, no hospital aqui de Uberlândia, 4º andar. Qualquer coisa é só entrar em contato, a gente pode marcar uma consulta. Se alguém tiver alguma dúvida também, pode deixar depois meu e-mail, meu nome completo, é arturbiancorodrigues@gmail.com. E estou à disposição aí para eventuais dúvidas. E o Arthur é sem H. Sem H, perdão, não, mas eu vi depois. Você viu ali? Mas isso tá normal. Eu tenho um jaleco com o meu Arthur com H. Então isso só meu pai e minha mãe que vai ficar só vão ficar bravos. Mas eu já acostumei. Desculpa. Mas beleza. Mas é que Arthur Bianco Rodrigues, o Gmail lá. Vocês podem ficar à vontade. Beleza. Isso aí só agradecer demais aí a oportunidade. Foi muito da hora, muito legal. Pra gente algo novo também. Realmente muito difícil, sim, mas foi leve, foi tranquila a conversa. Vocês mandaram bem. Precisando, estamos à disposição. Eu ainda estou concluindo minha residência, acaba agora, graças a Deus. Vou começar a entrar nessa parte da urologia agora, logo mais, da vida fora da universidade, né? E também à disposição. Muito obrigado aí pelo convite. Valeu. O Instagram de vocês é só pessoal, vocês não têm Instagram profissional, né? Da clínica, Urologistas Associados. Então, beleza. Urologistas Associados e mais pra frente aí, o Neto também, aonde ele estiver trabalhando também, vocês serão muito bem atendidos. Procurem os dois quando precisarem. Caras, muito obrigado. Valeu. Valeu, né? A todos que assistiram a gente até o final, muito obrigado. Valeu, até o próximo.